Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é João Neto para o portal Trabalhismo 21, diretamente para o Porrada na Mesa. E hoje nós vamos falar de arrependimento. Vejam só, Bolsonaro já decepciona boa parte de seus eleitores. Vale lembrar que ele é um presidente, né? Ele já é o nosso presidente, ele foi eleito pelo voto popular, e na lei eleitoral, quem leva a maioria leva tudo. Nós não vivemos num sistema onde o segundo lugar ganha qualquer coisa, é tudo ou nada. Porém, mesmo assim, ele já começa o seu governo com ampla oposição, né, com um segundo lugar que tirou 44% dos votos e mais um total de abstenções que, na somatória, superam os votos dele. Isso aí já é um mau sinal, né? A pessoa já entra lá com mais da metade das pessoas querendo a cabeça dele. Mas não tem problema. Não tem problema porque ele é esse capitãozão, né? Ele é capaz de tudo, como essas pessoas falam, como os Minions falam. A capacidade de ilusão dessas pessoas é uma coisa assim que chega a ser comovente, às vezes. Eu penso, será que eles realmente acreditavam que toda essa agenda, toda essa retórica protofascista, palavra que eu estou tentando tirar do meu vocabulário, pois já perdeu o sentido, né? Fascismo, as pessoas disseram tanto. As pessoas não, né? O pessoal dos movimentos identitários e do PT repetiram tanto essa palavra, fascismo, 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 que ele perdeu o seu significado. Hoje, se eu tento ler um livro de história e eu leio sobre a subida de Mussolini, se eu leio sobre a subida de Adolf Hitler, se eu leio sobre o imperialismo japonês, esse tipo de coisa, eu não vejo paralela quase que nenhuma com Jair Bolsonaro. Tirando, claro, né, o fato dele ser um demagogo populista e dos seus seguidores serem mentalmente desafiados, né, que é um termo carinhoso para não chamar de retardado. Eles realmente acreditavam que toda essa agenda que ele passou seria de fato parte do seu governo? Eu sempre falo isso desde o início, pessoal. Eu não tenho medo de Jair Bolsonaro, nosso presidente, eleito pela maioria dos votos. Né? Ele é o nosso presidente. Isso aí não. É algo que nós temos que colocar na nossa cabeça. Ele é o nosso presidente. Bolsonaro é o nosso presidente. Ele não inspira medo em ninguém. Ele não inspira medo em mim, ele não inspira medo em ninguém que eu conheça, até porque ele é um sequelado, né? Ele é uma pessoa que sofreu um atentado sério, teve a vida por um fio, passou por uma cirurgia, diversas cirurgias extremamente invasivas, abriu o bucho de canto a canto para poder recuperar o que fizeram, tirou um pedaço do intestino e vai ter que passar por mais algumas cirurgias. Sabe o que acontece com o Bolsonaro se ele tentar me agredir? Eu dou um soco na barriga dele. E eu nem sou um cara brigador, eu nem sou um cara forte. O primeiro soco que eu acertar na barriga dele, ele tá morto. Mas o que eu tenho medo, não que eu faria isso, né? Até porque matar presidente é coisa de gente que não trabalha pela via democrática. Eu quero dizer isso que é para vocês entenderem que o Bolsonaro em si, ele é inofensivo. O perigo real tá nos seguidores dele, que são o quê? Em sua maioria, e isso vai junto com aquilo que eu falei, né? A maioria dos eleitores do Bolsonaro são pessoas que estão ou fora da conversa política, são ignorantes políticos, analfabetos políticos, ou pessoas que têm medo. Sim, elas têm esse mesmo medo que todos nós temos, de assalto, medo do tráfico, medo de sair para ir numa festa e não voltar, medo de ter um filho morto por causa da merda de um celular de 300 pila, de 400 pila, de um iPhone. Essas pessoas elas têm esse medo, com o agravante de que a maioria das pessoas que hoje acusa Bolsonaro de ser fascista são pessoas de classe média alta. Pessoas que moram em condomínios cercados, pessoas que frequentam bons lugares, que podem pegar Uber para cima e para baixo, pessoas que vão em shoppings, em parques bem policiados, bem iluminados. São essas pessoas. O pessoal que apoia o Bolsonaro é aquele pessoal que acorda de manhã e vê uma pessoa andando na frente da casa dele com um fuzil de 40 mil reais nas costas. Essas pessoas são que votaram nele. E dessas pessoas eu tenho respeito e pena. O que eu tenho medo não é do Bolsonaro. O que eu tenho medo é dos 20, 15% de brucutus, de neandertais, de trogloditas, que acham
que ele vai validar toda e qualquer violência que eles cometam, mas não vai mesmo. Não vai mesmo, tanto que já teve até Bolsonaro sendo baleado pela polícia por ostentar arma de uso restrito, né? E achar que agora pode tudo só porque o presidente tá ali, entendeu? Tomou 2 sapecos da polícia, morreu por pura idiotice, por acreditar que agora as regras do jogo foram totalmente subvertidas. Essas pessoas não entendem que Bolsonaro representa um estado policial, representa um estado onde a polícia vai ter poder irrestrito, e isso não quer dizer poder, isso não quer necessariamente dizer de poder de passar a mão na cabeça desse tipo de comportamento. O que tu acha que acontece com qualquer cidadão, independente de ideologia, que tenha comportamento violento, destrutivo ou, como eles dizem, né, fascista, perto de um policial? Acha que o policial vai bater palma? Claro, tem policial, né? Tem policial mau caráter, assim como tem padre mau caráter, assim como tem professor mau caráter, tem professor bom caráter, padre bom caráter e policial bom caráter. E os policiais bom caráter, eles são a maioria da polícia. O que você acha que vai acontecer se uma pessoa tiver um comportamento desse perto de policial? O policial vai passar o cara, isso aí é óbvio, entendeu? Isso é uma obviedade. Só que, né, para essas pessoas, às vezes, ser óbvio não é suficiente. E óbvio é o quê? Óbvio é que todas as bravatas, todas os preconceitos subentendidos no discurso de Bolsonaro não vão fazer parte de uma agenda oficial de governo. O que ele pode fazer? Entendeu? Homossexuais. Casamento gay nunca foi legalizado, nem normatizado, nem nada no Brasil. O que ele vai fazer? Vai proibir o casamento gay? Como é que vai proibir uma coisa que não é nem legalizada? Uma coisa que não tem nem prerrogativa na lei? Conseguem entender? Ele não vai fazer tudo isso que ele cumpriu. E outra, provavelmente ele não vai fazer nada do que ele cumpriu. Esse pessoal que agora está se arrependendo, realmente acreditava que o Bolsonaro iria liberar as armas para a população? Claro que não. O máximo que ele vai conseguir é um afrouxamento nas normas de aquisição, né? Que eu acredito que, bem, eu sou contra o armamento. Eu acredito que o armamento ele deve ser uma coisa assim que só deve ser liberado em momentos críticos para a população, que não é o momento que a gente está vivendo agora, entendeu? O cidadão quer se sentir mais seguro, nós temos que armar a nossa polícia. Nós temos que armar o nosso exército, que são as nossas forças de segurança. O cidadão não tem que substituir aquilo que o Estado faz. Ele vai fazer o que? No máximo ele vai afrouxar as regras de compra, vai permitir que mais empresas entrem, isso se ele já não tiver encoxadinho para fazer um lobby com a Taurus, né, para ter o monopólio do mercado de armas no Brasil. Não sei se isso vai acontecer, temos que ver os próximos capítulos. Ele vai relaxar um pouco as normas de aquisição. Talvez ele consiga reduzir de 25 anos para 18, a idade mínima para comprar, e talvez ele aumente o limite de armas e o limite de calibres que a pessoa pode ter dentro de casa. Mas eles acham que vai ser que nem no Texas, que vai ser que nem naqueles estados americanos onde a pessoa pode ir com a R15 nas costas, ali no Big, comprar uma baguete? Não, isso não vai acontecer, pessoal. Esqueçam disso. Esqueçam disso. Entendeu? Esqueçam. A composição do governo do Bolsonaro é o que tem formado, em grande parte, o arrependimento das pessoas que já estão vindo reclamar, né? Já estão vindo. Já estão se ligando. Porra, faz 3 dias que o cara foi eleito, o pessoal já está se ligando que fez merda. Eles estão vendo nessa composição o quê? O Nix Lorenzoni, réu confesso. Eles estão vendo o Fraga, que está em probatória, entendeu? Não é nem probatória, ele tá em semiaberto. Paulo Guedes está sendo investigado. Enfim, todas as cabeças que ele apontou até agora, que foram 4 cabeças, 3 estão podres e uma vai apodrecer. E daí o pessoal desesperado mandando tweet: ah, meu candidato, votei em ti porque tu falou que ia acabar com a corrupção, e aí tu tá colocando esses corruptos no governo, esses bandidos. Não é bandido bom, bandido morto? Pois é, meus amigos, só que sabe por que isso aconteceu? Eu vou explicar pra vocês por que isso tá acontecendo, por que esse arrependimento tá vindo. Lembra quando eu falei que a maioria dos seguidores do Bolsonaro ou são analfabetos políticos ou são pessoas com medo? Pois é, essas pessoas com medo, em sua maioria, também são analfabetos políticos. Na verdade, todo mundo que votou nele, tirando assim uma parcela de 1% de canalhas, são pessoas que não têm informação política, não sabem como é que funciona o sistema político brasileiro, de presidencialismo de coalizão. Você sabe o que derrubou o Collor? Exatamente um governo de técnicos.
Um governo de técnicos é um governo insustentável no modelo brasileiro. Porque o presidencialismo de coalizão, o que, que ele fala? Que o presidente, para governar, ele precisa de maioria no Congresso. E como é que tu consegue maioria no Congresso? Distribuindo cargos e dando grana. É basicamente isso, distribuindo cargo que vem com grana e por cima dessa grana dando mais grana, formando uma bola de neve de grana. É por isso que ministério é tão importante, é por isso que os líderes dos ministérios, quando nós temos sorte, eles são técnicos. Porque em praticamente todos os casos, eles são somente figuras de partidos que têm alguma aproximação com o assunto da pasta ao qual eles irão ministrar. Por que, que isso acontece? Por que, que o Collor caiu? Porque ele tentou fazer um governo de técnicos, um ministério de técnicos. E aí a base não tinha base aliada, não tinha moeda de troca com os partidos, o pessoal se juntou e derrubou. Porque no Brasil, e isso é uma coisa importante para vocês entenderem que não interessa se a Dilma cometeu crime ou não, até porque ela foi absolvida do crime que ela cometeu, ela foi uma presidente honesta, apesar de ser incompetente e fraca. Não importa se o crime passa ou não, o Congresso pode chamar impeachment e votar impeachment a hora que eles quiserem. E Bolsonaro sabe disso. Ele sabe que ele está lidando com um ninho de cobras. Ele sabe que ele está num covil mais podre, mais vil que já foi votado na história desse país. E a única maneira que ele tem de governar é aparelhando os ministérios, distribuindo pastas para aliados e até para não aliados. Vocês acham que não vai ter ministro do PT no governo do Bolsonaro? Tu acha que não vai ter ministro do PDT no governo do Bolsonaro? Claro que vai ter, tem que ter. Tem que ter para ele conseguir ter abertura de negociação com esses grupos, senão a oposição vai ser algo massivo. Agora, olhem só a encalacrada que esse cara se meteu. Olhem só, fazendo uma análise aqui. Ele teve toda uma base aliada daqueles partidos que só tinha joinha. PSDB, PP, MDB, só os partidinhos assim, ó, topzera, entendeu? Só os caras que estão mais sujo que pau de galinheiro. Agora que ele é presidente, ele tem que alocar essas pessoas, os líderes desses partidos, né, as pessoas-chave, as cabeças-chave desses partidos, elas têm que ser alocadas em ministérios, elas têm que ter cargos e posições no governo, porque se não tiverem, eles vão se juntar e vão derrubar ele. Só que, e agora? Eu tenho que pegar as cabeças desse partido e colocar em ministério. Porém, é todo mundo podre, é todo mundo corrupto. E agora, o que eu faço com a base eleitoral? É muito simples. Por povo, por pressão popular, ele sendo um presidente de viés autoritário, simplesmente vai descer o cacete. É isso que espero os bolsominions se eles tentarem protestar contra as medidas que o Bolsonaro vai tomar. Vão tomar um cacete foda ainda por cima, vão tomar um cacete ruim. E ele vai ter que fazer isso, ele vai ter que equipar o governo com esses partidários corruptos, porque é isso que ele escolheu. Escolheu ser presidente num sistema de presidencialismo de coalizão. Se quiser governar, se não quiser tomar impeachment, se não quiser destruir o tecido social brasileiro, ele vai ter que colocar essas pessoas lá. E daí chega, né, o Bolsominion, os que eu não deletei, porque assim, ó, eu eliminei da minha vida Bolsominion. Porque não gosto de gente mau caráter, e pra mim a pessoa que vota no Bolsonaro sabendo que ele é um mau caráter. Né? Eu estou excluindo as pessoas com medo, que se sentiram forçadas a votar no Bolsonaro, e as pessoas totalmente ignorantes. Eu tô excluindo porque as pessoas são inocentes, elas não tiveram escolha clara, tanto que a subida do Bolsonaro nada mais é do que a falha da esquerda de dar uma resposta aos anseios do povo. Então essas pessoas, tudo bem, essas pessoas têm passe livre comigo. Agora a pessoa que sabe o que o Bolsonaro representa e votou nele, essas pessoas eu excluí da minha vida. Eu deixei na minha lista de contato 2 amigos. Um que eu tenho certeza que, apesar de ser um pouco canalha, não é um vilão, é uma pessoa de bom coração, um amigo meu. E outro que é um amigo meu de infância, que fui eu que coloquei ele nessa história. Mas isso eu vou contar em outro áudio. Esse áudio aqui é para falar de que as pessoas estão se arrependendo, os bolsominions estão vindo na internet, agora no Facebook, dizer que a esquerda está torcendo que o governo dê errado para poder dizer que eu avisei. Vejam só, estamos vendo agora a teoria da ferradura, que é uma porcaria, que é uma mentira, uma falácia, mas nós estamos vendo agora um simulacro disso. Estamos vendo
o Bolsominion achar que a falta de governabilidade vai beneficiar o outro grupo. Nós estamos vendo um cenário onde eles são tão incapazes de autocrítica, tão cegos com as escolhas que eles tomaram, que eles já estão achando que isso tudo é uma sabotagem da esquerda. Como? Eu não sei. Vamos lembrar que os formadores de opinião da direita são Olavo de Carvalho, Kim Kataguiri e o Fernando Holliday. Entendeu? É muito difícil, é muito difícil manter um diálogo coerente com essas pessoas quando elas formam as suas opiniões baseado em pessoas que dizem que o Ku Klux Klan é de esquerda e que a Pepsi é feita de feto. É realmente complicado tu entrar na cabeça das pessoas. Então, para eles é mais fácil criar uma metanarrativa aonde está havendo uma torcida para que dê errado, como se todos nós não estivéssemos no mesmo barco, do que pôr a mão na consciência e dizer: porra, eu acho que realmente ele é despreparado. Eu acho que eu não devia ter votado em todo esse bando de lixo junto com o meu presidente, que eu creio que não é corrupto, porque agora ele vai ter que negociar com eles. Bah, que ruim, né? Não, eles não pensam isso. Eles estão agora o quê? Atônitos, vendo o Bolsonaro mandar e desmandar e prevendo que ali na frente vai ter o efeito Trump. Sabe o que essas pessoas não entendem? Essas pessoas não entendem que o candidato durante a campanha, ele é uma pessoa. E o Bolsonaro ainda foi dois. Né? O Bolsonaro, ele nos áudios dele de WhatsApp para os fãs dele, ele era um. No popular ele era outro, tanto que tem o Bolsinho Paz e Amor, que é o Bolsonaro da mídia, aquele que não é racista, aquele que não é agressivo, aquele que nunca pregou o ódio, que chora, que tem medo, que tem esperança, que é um homem de fé, e tem o Bolsonaro da internet, que é o Bolsonitro, né? Que é o Bolsonaro faca na bota, né? Chute na porta, porrada na cara. Então o Bolsonaro ainda conseguiu ser dois durante a campanha dele. Porém, agora que ele está eleito, que ele é o nosso presidente eleito, as pessoas vão conhecer quem realmente é Bolsonaro. Sempre foi assim. O Lula foi assim. O Lula, na época da campanha, porra, o cara era vermelho pra cacete. O cara parecia uma mistura de Che Guevara, sindicalista, com sangue no olho e vontade de mudar. E ele era aquela coisa rústica do povão mesmo, peito peludo, suadão, oleoso, crespo. Ele era. Depois que virou presidente, todos deram banho. Deram banho no Lula, cataram os piolhos, apararam a barba, né? Fizeram ali o contorninho do pescoço, tal, depilaram o sovaco, e daí ficou esse Lulinha que gerou o quê? Que gerou, depois, mais tarde, né? Gerou o PSOL. O Lula que abriu mão de suas raízes radicais para poder governar. E é isso que o Bolsonaro tende a fazer, pessoal. O Bolsonaro, ele tende a alargar aquela raiz extremamente autoritária, quase uma caricatura, não, quase não, literalmente uma caricatura de um líder caudilhesco, militarista, Hitlerzinho tropical, e assumir o quê? Assumir a presença não, assumir a aparência presidencial de uma pessoa que tem que fazer, que tem que lidar com setores corruptos, tem que lidar com interesses e que tem que dar uma resposta para a população geral. Ou vocês realmente acham que o Bolsonaro vai conseguir governar ofendendo 60% de pessoas que não votaram nele? O que vocês acham que vai acontecer? Que ele vai usar o exército para controlar essas pessoas? Gente, nós não estamos em 64, onde o Brasil já vinha de uma longa tradição de militarismo. Essa geração agora já teve o gosto da democracia, já teve o gosto da liberdade e não vai permitir que isso aconteça. Hoje, com o WhatsApp, com a internet, a gente coloca 1 milhão de pessoas na rua sim. Entendeu? Aqui em Porto Alegre, o Ele Não colocou 50 mil pessoas com 4 dias de evento no Facebook e já estava com 100 mil confirmados. Foi 50 e tantas mil pessoas num congresso gigante de protesto. Como vocês acham que vai ser quando o Bolsonaro começar a governar?
Vai ser protesto atrás de protesto, pau atrás de pau, Bolsonaro apanhando junto com o PT, apanhando junto com a galera do PDT. É isso que vai ser. Ele vai ter que dar uma cacetada nas pessoas e quando vê que o bagulho vai feder, ele vai ter que arriar as calças um pouquinho, né? E deixar que a população tenha né? Tem que dar, mas tem que tomar também um pouquinho. Porque senão ele arrisca perder tudo. E não adianta ter feito tudo isso que ele fez, milhões de dólares investidos nas campanhas fraudulentas de mentiras dele, acionistas esperando, ele não vai conseguir manter isso. E não vale a pena para ele arriscar perder tudo só para agradar aqueles 15% de brucutu que acham que o governo dele vai ser porrada para todo lado. Quer dizer, vai passar mão na porrada generalizada, porque não vai. Então, pessoal, essa frustração agora é o verdadeiro saldo dos 3 primeiros dias pós-eleição de Bolsonaro. Já está gerando frustração, já está gerando desgaste, e quando assumir dia 1º de janeiro, vai assumir com meses de desgaste, vai assumir com uma renca de corruptos mamando no governo dele, vai assumir com os militares dando bafo no cangote, e com uma lua de mel que já vai estar trepidante, assim, ó. Vamos dar uma data. Março do ano que vem já acabou a lua de mel. Acabou de acabar, assim, acabou de só sobrar a ralé da ralé da ralé dos seguidores dele. Talvez ele até consiga engendrar um voo de galinha para gerar uma sensação de equilíbrio, para gerar uma sensação de que não, as coisas estão dando certo, tô sanando as contas, mas depois que a galinha ciscar no chão, pessoal, aí o bicho vai pegar. E daí quando isso acontecer, a gente volta a conversar sobre isso. A gente volta a conversar sobre o voo de galinha. Mas por enquanto, ficamos com as lágrimas dos bolsominions que estão se desencantando em massa. E nós aqui, né, trabalhando na campanha do Ciro para 2022, comendo nossa pipoquinha, chupa bofe, chupa PT. O que nos espera, gente, são coisas caóticas. E do caos pode surgir o bem e pode surgir o mal. Esperamos que surja o bem. Um abraço a todos e até a próxima. Não se esqueçam de, né, não se esqueçam de apertar no sininho, não se esqueçam de seguir e de compartilhar. Nos falamos daqui a pouco.